Fala, minha gente, tá no ar mais um episódio do podcast jurídico mais amado do Brasil. E hoje a gente vem com tudo, tá? Então aumenta o volume aí e se prepara, porque o episódio tá recheado de notícia quente, polêmica e, claro, muito conteúdo que vai direto pro seu dia a dia jurídico. É isso mesmo! A semana trouxe de tudo um pouco. CPI que termina sem relatório, decisão sobre proteção de herança, concorrência desleal e até um novo rigor legal contra abandono de idosos. Então fica com a gente até o fim, porque o papo tá bom demais! E na nossa primeira notícia de hoje, a CPI das apostas, criada para investigar irregularidades no mercado de apostas esportivas online e a relação de influenciadores com essas plataformas, terminou sem relatório aprovado. O texto da senadora Soraya Tronic, que pedia o indiciamento de 16 pessoas, foi rejeitado por 4 votos a 3, encerrando a comissão sem uma conclusão oficial. Entre os nomes incluídos no relatório estavam figuras conhecidas como Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca, que foram acusadas de publicidade enganosa e suposto envolvimento com lavagem de dinheiro. Apesar disso, os votos contrários ao relatório evitaram qualquer responsabilização formal por parte da CPI. O placar apertado mostrou que, mesmo em investigações delicadas, a política tem um peso decisivo. Agora, cabe ao Ministério Público analisar se leva a investigação adiante ou se a história termina aqui. O encerramento sem relatório final enfraquece a força institucional da comissão, mas não impede que outras esferas jurídicas retomem o debate. Esse episódio mostra como as CPIs funcionam mais como arenas políticas do que como instrumentos judiciais de punição direta. Do ponto de vista jurídico, o caso evidencia a importância do devido processo legal e da separação entre apuração parlamentar e responsabilização criminal. Para os profissionais do direito, fica a lição. Mesmo sem desfecho formal, as provas colhidas podem ser úteis em outras instâncias. A quarta turma do STJ decidiu que o único imóvel do espólio onde vivem os herdeiros de um falecido continua protegido pela lei do bem de família, mesmo após a morte do titular. A decisão reforça que, mesmo com dívidas no inventário, não se pode penhorar a única residência da família. A tese foi sustentada com base no princípio da Saizine, que garante a transmissão automática da posse da propriedade dos bens aos herdeiros no momento da morte. O ministro relator Antônio Carlos Ferreira destacou que o falecimento não descaracteriza a natureza do imóvel como bem de família, mantendo sua impenhorabilidade. A dívida do falecido permanece exigível, mas não pode ser satisfeita com a casa onde vivem os herdeiros, especialmente quando um deles é interditado e não possui outra fonte de renda. A Justiça reconheceu o princípio da dignidade da pessoa humana como elemento fundamental na preservação desse direito. Para quem atua com direito das sucessões ou processo civil, essa decisão mostra o peso da jurisprudência na proteção dos direitos patrimoniais dos herdeiros. Conhecer os limites da penhora é essencial para evitar abusos em execuções contra o espólio. A segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP condenou ex-funcionários de uma empresa de tecnologia por concorrência desleal, após eles abrirem uma nova empresa utilizando a lista de clientes e o modelo de negócio da antiga empregadora. O caso expôs mais uma vez a importância da ética na relação de trabalho e na atividade empresarial. A decisão apontou que os acusados utilizaram não só a base de dados de clientes, como também o estilo de comunicação e identidade da antiga empresa, criando confusão no mercado. Um dos elementos decisivos foi o envio de e-mails comerciais com nomes e propostas quase idênticas às da antiga empregadora, prática que violou o dever de confidencialidade. Com isso, então, os danos morais foram fixados em R$20 mil e os danos materiais ainda serão calculados. O TJSP ressaltou que, mesmo que as informações utilizadas fossem públicas, havia cláusulas contratuais que protegiam a confidencialidade dos dados, e a ruptura dessa obrigação configura infração grave. O caso é um excelente exemplo da aplicação do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, que trata da concorrência desleal e serve de alerta para profissionais e empresas. Não basta inovar, é preciso respeitar as regras do jogo, ou a conta vem alta. A exigência da peça, a exceção de pré-executividade na segunda fase de Direito do Trabalho do 43º exame da OAB, pegou candidatos de surpresa e gerou uma onda de recursos. A questão envolvia bloqueio de aposentadoria e penhora de bem de família, uma situação nada comum na rotina processual. O ministro Agra Belmonte, coordenador da área trabalhista da OAB, saiu em defesa da peça, dizendo que há jurisprudência majoritária no TST aceitando seu uso mesmo sem garantia prévia quando se trata de nulidades evidentes.
A banca alegou que o edital previa a possibilidade, mas isso não acalmou os ânimos. A resposta da FGV mencionou que o gabarito oficial também aceitava o agravo de petição, abrindo margem para mais de uma interpretação, o que é coerente com casos anteriores. Exames anteriores já mostraram essa flexibilidade, como o 15º e o 31º exame, quando mais de uma peça foi considerada correta após recursos. Essa polêmica reacende o debate sobre o equilíbrio entre cobrança teórica e prática profissional no exame da ordem. Para os estudantes e concurseiros, a dica é clara: estar por dentro da jurisprudência atual pode fazer toda a diferença no momento da prova. E, por fim, o Congresso aprovou o projeto de lei número 4.626/20, que eleva significativamente as penas para crimes de abandono e maus-tratos contra idosos e pessoas com deficiência. A proposta, que aguarda sanção presidencial, altera dispositivos do Código Penal e do Estatuto do Idoso. O abandono de incapaz, por exemplo, terá pena de 2 a 5 anos de reclusão, podendo chegar a 14 anos em caso de morte. Também foram incluídas punições para quem deixar de prover necessidades básicas quando houver obrigação legal ou judicial, uma medida que amplia a rede de proteção aos grupos vulneráveis. Esse movimento legislativo dialoga com a atuação do INSS, especialmente no que diz respeito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, e já representa uma política pública essencial para esses grupos. Com penas mais severas, cresce a responsabilidade de familiares e cuidadores, e também do próprio Estado. E para comentar esse tema com profundidade, a gente traz agora a participação especial da Alexia Dias, vice-presidente da Comissão de Estagiários da OAB Minas Gerais. Ela gravou um áudio especialmente para a gente sobre o impacto real dessa nova legislação, então vamos ouvir. Recentemente foi aprovado o projeto de lei 4626 de 2020, que altera o Código Penal para aumentar as penas nos casos de maus-tratos contra pessoas com deficiência e idosos. Sem dúvidas, proteger os mais vulneráveis é uma prioridade, mas a pergunta que precisa ser feita é se endurecer a pena vai resolver o problema, né? Eu entendo que não. Essa medida pode até soar como justiça, como um avanço, mas é uma resposta muito superficial e paliativa diante de um problema que é estrutural, né? O nosso sistema carcerário ele não ressocializa ninguém. Vale lembrar que a gente não tem prisão perpétua no Brasil. Então, em algum momento aquele indivíduo vai sair do sistema, muitas das vezes pior e mais violento do que ele entrou. Isso dificulta muito a possibilidade de ressocialização, que é o nosso objetivo final, né? Então, a gente precisa lembrar que o papel do Estado não é só punir. O papel do Estado é educar. O papel do Estado é gerar senso crítico para aquele que reprime, mas para a gente criar consciência social. Esse é o papel do Estado. Então, se a gente quiser, de fato, reduzir a violência contra os mais vulneráveis, a gente precisa investir em educação crítica, em respeito à diversidade, empatia, diálogo. Isso começa nas escolas, nas crianças, para crescerem adultos que não só reproduzem preconceitos que lhe foram passados, né, de geração para geração, mas que sim que saibam reconhecer o valor de cada ser humano, com ou sem deficiência, enfim. A gente, em vez de punir, o nosso Estado, em vez de punir, devia prevenir. Prevenir para que não aconteça e não punir depois que já aconteceu. E assim a gente encerra mais uma edição do podcast jurídico mais amado do Brasil, com informação, análise e, claro, um bom papo sobre o que realmente importa no mundo do direito. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Sexta-feira que vem tem mais com as principais notícias e decisões que movimentaram o cenário jurídico. Até lá! Cuide-se bem, bons estudos, ótimos atendimentos e que o seu final de semana seja mais leve que um despacho deferido na hora certa. Um abraço e até o próximo episódio. Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica.